Boa noite, BA Portugal. É com muita alegria que a gente hoje dá início ao nosso culto de ceia. Então, se você ainda não separou o seu pão e o seu suco de uva, por favor, separe aí, que daqui a pouquinho a gente vai dar início à nossa Santa Ceia do Senhor. E também é com muita alegria que a gente anuncia a nossa inauguração. No dia 12 de setembro, às 19 horas, nós vamos estar inaugurando o nosso espaço de culto. Então, se você ainda não viu o nosso endereço, entra lá no nosso Instagram, olha no nosso site, que lá tem o endereço certinho, ok? Você já fez parte de um grupo de vida? Se você ainda não faz parte de um grupo de vida, você precisa se conectar com a gente. Vai ser um prazer te conhecer. Lá no nosso site tem um espaço especial para que você se inscreva e tenha acesso aos nossos grupos de vida. No dia 11 de setembro, nós também teremos um treinamento para aqueles que desejam servir no nosso culto de inauguração. Então, se você tem esse interesse, no dia 11 nós vamos estar no local do culto, lá onde vai ser a nossa igreja, te mostrando todo o ambiente, te mostrando toda a nossa igreja, e vai ser incrível te receber lá. E a gente vai ter esse treinamento específico para os servos do Senhor, ok? E também, para finalizar, se você deseja servir, faça a sua inscrição no site, ok? Lá no nosso site tem espaço para todos os voluntários se inscreverem. Não precisa se preocupar com estacionamento, nós temos espaço para você estacionar e também na frente da nossa igreja tem um ponto de autocarro. Vai ser um prazer te conhecer e vai ser incrível tudo que Deus vai fazer no meio da gente. Te vejo lá. Olá! Sejam todos muito bem-vindos à Igreja Batista Atitude de Portugal. É um prazer receber você nesse domingo que Deus falará grandemente aos nossos corações. O Atitude News está no ar e está cheio de atrações. Confira! Todas as quartas-feiras, às 22 horas, nós temos nosso Up Líderes. O nosso pastor André Oliveira nos traz uma palavra encorajadora sobre liderança. Se você quer fazer parte do exército de Deus, venha e se prepare para o que Deus fará através da sua vida. Você sabe o que é um grupo de vida? Você já faz parte de um grupo de vida? O grupo de vida é constituído por um pequeno número de pessoas, onde nos encontramos semanalmente para adorar a Deus juntos, orarmos uns pelos outros, edificarmos a vida espiritual dos outros e levar pessoas ao Evangelho. Nós temos grupos de vida para todas as idades, crianças e adultos. E se você ainda não faz parte de um grupo de vida, acesse o nosso app, Church Center, e procure lá, Igreja Batista Atitude Portugal. Faça seu login e procure um grupo de vida para você. A Base chegou na nossa igreja. Você já conhece? Ainda não? A Base é um grupo lindo de adolescentes sedentos por Jesus que querem revolucionar esse mundo. Se seu filho tem entre 13 e 18 anos, se liga nesse convite. Todas as sextas-feiras, às 21 horas, nós temos um grupo de vida especial para ele. Incentive seu filho a brotar na Base. Faltam 7 dias para a inauguração da nossa tão sonhada igreja. A Igreja Batista Atitude Portugal já é uma realidade. Teremos batismos, celebração de Santa Ceia, apresentação de novos membros, muito louvor e adoração ao nosso Deus e ministração da Palavra de Deus. Grave esse dia, dia 12 de setembro, às 19 horas, na Estrada da Polima 609, em São Domingos de Rana. Venha, traga visitante, porque depois de Jesus, você é a pessoa mais importante. E para encerrar a Atitude News de hoje, eu tenho um convite muito especial para te fazer. Você quer servir na inauguração da nossa igreja? Em que área você gostaria de servir? Você pode escolher. Acessando o nosso app Church Center ou o nosso site ibatitude.pt, você encontra a opção Conecte-se conosco e lá você pode preencher um formulário e preencher a área que você deseja servir. Deus e a Igreja Batista Atitude contam com você. Seja um voluntário da obra do Senhor. O Atitude News de hoje vai ficando por aqui. Mas você já sabe, né? Para mais informações, acesse nosso site ibatitude.pt ou nosso Instagram, @iba.portugal. Fique agora com o culto de celebração ao nosso Deus e até a próxima. Tchau! Vamos adorar o Senhor? A paz do Senhor Jesus Cristo seja com você, onde quer que você esteja. A palavra do Senhor diz que Ele habita em meio aos louvores. Não tem a ver, muitas das vezes, nem com quem está cantando, mas porque a promessa dEle é tão poderosa, a palavra dEle é tão firme em relação a isso,
que aonde você estiver, do jeito que você estiver, abra sua boca e louve o nome do Senhor. Amém para isso? Glória a Jesus. Expectativa lá em cima dessa inauguração, né? Em 12 de setembro, estamos muito felizes. Diga assim: Senhor, tudo o que tenho é teu. O mais doce amor preferiu ficar comigo aqui. E mesmo com todo o universo, Ele quis morar em mim. Tudo que tenho é teu. Sou tão pequeno, Ele é Deus. Enquanto eu viver, vou te louvar, com tudo que há em mim te exaltar. Tu és meu tudo, minha própria vida, o ar que eu respiro, minha melodia. Tu és minha melhor canção. Tu és minha melhor canção. O mais doce amor preferiu ficar comigo aqui. Oh, e mesmo com todo o universo, Ele quis morar em mim. Tudo que tenho é teu. Sou tão pequeno, Ele é Deus. Enquanto eu viver, vou te louvar, com tudo que há em mim te exaltar. Tu és meu tudo, minha própria vida, o ar que eu respiro, minha melodia. Tu és minha melhor canção. Tu és minha melhor canção. Tudo que tenho é teu. Sou tão pequeno, Ele é Deus. Enquanto eu viver, vou te louvar, com tudo que há em mim te exaltar. Tu és meu tudo, minha própria vida, o ar que eu respiro, minha melodia. Tu és minha melhor canção, eu sei. Tu és minha melhor canção. 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 Aleluia! Glorifica o nome do Senhor onde você esteja, onde você estiver. Diga: Deus, Tu és maravilhoso. Eu não sei como é que está o cenário da sua vida, mas se a lágrima tem caído com muita facilidade, eu queria te perguntar: por que você chora? Qual é a razão do seu choro? O salmista diz no Salmo 126 que aquele que semeia em lágrimas voltará colhendo seus feixes. Não deixe que essas lágrimas sejam lágrimas perdidas, mas consagre esse ambiente ao Senhor, o teu Deus, e logo logo você vai colher grande alegria.
tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Aleluia! Obrigado por tão lindo amor. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama.
mesmo sendo falho, mesmo sem merecer. Deus, Ele me ama, Ele te ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar, não. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? O que seria de você? Oh, Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama, o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim, eu sei. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus, Ele me ama, Ele está sempre de braços abertos pra mim. Obrigado, Pai, pelo teu amor. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. É muito bom poder estar aqui com vocês novamente, agora tão perto da nossa tão sonhada inauguração. A gente queria agora estar dando a oportunidade para a gente estar colocando nossos pedidos nos pés de Jesus, para a gente estar colocando nossos anseios, aquilo que a gente também é grato, colocando isso tudo aos pés do Criador, e para que isso gere em nós a fé e a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas que a gente necessita. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 13, o apóstolo vai falar assim: portanto, com o espírito alerta e com sobriedade, coloquem a sua esperança na graça que vai ser de vocês quando Jesus Cristo voltar. E é com esse espírito de esperança que a gente agora vai colocar os nossos pedidos aos pés de Jesus. Então, meu irmão, se você precisa agora, você está com algo na sua saúde que você quer colocar nos pés de Deus, tem ainda algo na sua documentação que você já está há tanto tempo esperando para sair, para se regularizar, crê que Deus ainda está no controle da situação, que Ele é o tempo, é dele o tempo, Ele não precisa caber na nossa pressa. Então, continue buscando, continue lutando, continue entendendo e observando como que Deus está agindo a cada passo do teu processo aí em Portugal. Se você está lutando ainda com algum emprego ou então precisa de alguma ação do Espírito Santo na tua família agora, eu derramo agora a graça do Espírito Santo sobre o seu lar, sobre o seu emprego, e a gente vai orar agora em nome de Jesus. Paizinho, a gente coloca os nossos pedidos no teu altar, Pai, porque a gente acredita na tua soberania. E a gente crê que você não é só nosso Salvador, mas você também é nosso Senhor. A gente coloca os nossos anseios nos teus pés. A gente se submete ao teu tempo. A gente se submete à tua soberania.
a gente se submete, Pai, a estar lidando com as coisas que estão na nossa frente, olhando para você e olhando para o teu reino, Pai. Em nome de Jesus, Pai, vai com cura agora na casa dos enfermos, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vá com a tua paz e com a tua graça, com o teu espírito, tira todo espírito de contenda nas casas, nos lares das nossas famílias, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, declaro paz sobre as nossas casas, eu declaro paz sobre as nossas cidades, Pai. Em nome de Jesus, Pai, fomenta em nós o espírito de estar indo para os nossos quartos e confiando que o nosso processo está na tua mão, que a nossa saúde está na tua mão. E, Pai, cada dia mais nos permita viver os seus milagres, Pai. Nos permita ter a paciência de esperar pelo teu milagre, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Queria convidar os irmãos agora a continuar adorando ao Senhor, continuar honrando o nome dEle, porque o momento de dízimos e o momento de ofertas, ele também é um momento de adoração e de reconhecimento que o Senhor é Deus e Ele é soberano. Eu queria ler aqui o Salmo 96, versículo 8 para a gente, onde Davi ele nos mostra da fidelidade de Deus, ele fala da necessidade, da importância de nós honrarmos e adorarmos ao nome dEle. E no versículo 8 ele diz: dedicai ao Senhor a glória do seu nome, trazei a sua devida oferta e entrai em seus átrios. Sabe, se nossa vida está nos átrios do Senhor, se a nossa vida ela está na presença de Deus, tudo que pertence, tudo que é inerente às nossas vidas e também nossos recursos financeiros, tudo isso deve ser para a honra, para a glória e para o louvor do Senhor. Sabe, nós estamos começando uma obra missionária que não é apenas para Portugal, é uma obra missionária que vai invadir toda a Europa, porque nós cremos que nós viveremos um grande avivamento e nada nasce grande. E um dos princípios de Deus é a fidelidade, e o Senhor ele nos chama para sermos fiéis. Fiéis na nossa devoção, fiéis na nossa santidade, fiéis no nosso estilo de vida e fiéis também com nossos recursos financeiros, dízimos e ofertas. Então na nossa tela já está aparecendo o IPAM, para que você possa contribuir para essa obra missionária. Faça parte dessa obra, sabe? Faça parte do reino de Deus. É um privilégio para nós, homens e mulheres de Deus, semearmos num campo tão fértil que é o reino de Deus, que é o terreno do Senhor. E você pode ter certeza que o seu campo vai florescer, que os seus recursos financeiros vão se abundar, que talvez você vai para um emprego onde você tenha mais tempo para dedicar à obra do Senhor, onde você ganhe mais, onde você tenha mais tempo para se dedicar à sua família, sabe? Traga os seus recursos à casa do Senhor, traga os seus recursos à casa do tesouro e você vai ver, sabe? Que o Senhor vai te abençoar. Você vai ver que o Senhor ele vai honrar a sua fidelidade, sendo ainda mais fiel à sua vida. Amém? Então, enquanto nós oramos, enquanto nós louvamos, já faça aí a transferência, dizime e oferte na casa do Senhor. Amém? Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante,
Inimigo eu fui, mas teu amor lutou, ele lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo alto preço pagou por mim e por você. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amém, amém. Vamos orar. Senhor, obrigado por cada irmão, por cada irmã que contribuiu, Pai. Que o Senhor possa derramar sobre eles infinitude de recursos para que eles possam continuar com esse coração generoso, que eles possam continuar com essa fidelidade, Pai, e eles vejam, Senhor, a Tua mão sobre a vida deles, Pai. Eu peço também por aqueles que porventura não conseguiram contribuir, porque ainda não têm um emprego, Senhor, que o Senhor possa abrir portas, Pai. Eu declaro que o Senhor vai abrir portas de emprego, Senhor, empregos aos quais os Teus filhos vão poder ter tempo hábil para também servir na Tua obra, Senhor. E, de forma generosa, enviar recursos para a obra missionária, Pai. Eu oro e agradeço, Pai, pedindo também que a nossa igreja, nossos pastores, tenham a criatividade, a sabedoria que vem de Ti, Senhor, para investir esses recursos. Recursos aos quais serão investidos em vidas, para a expansão do Teu nome, para que você, Jesus, seja conhecido dentre as nações, Pai. Eu louvo e agradeço o Teu nome. Amém. Eu queria convidar agora o pastor Braz, pastor Felipe Braz, para estar ministrando a palavra. E eu tenho certeza que será uma palavra abençoada. Vamos orar pela vida do nosso pastor, nosso amigo, nosso irmão. Senhor, obrigado pela vida do Teu filho, Pai. Que ele possa nessa noite estar derramando, Pai, a Tua palavra sobre nós. Possa estar derramando águas vivas sobre nós, Senhor. Que ele possa estar derramando, Jesus, da Tua palavra viva. E que nós saímos daqui ainda mais vigorosos e revigorados da Tua palavra, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Olá, Iba Portugal. Que prazer estar aqui com vocês. Poder ministrar mais uma vez essa palavra e que ela, no nome de Jesus, possa gerar frutos na sua vida e através da sua vida. Hoje, o tema que o Senhor colocou no meu coração e que no nome de Jesus possa se tornar uma verdade no seu coração é como ouvir a voz de Deus. E quando nós falamos desse tema, nós temos que entender que o Senhor, Ele tem uma linguagem de falar, Ele tem uma maneira de falar conosco. E é primordial nós termos no nosso coração e na nossa mente que Deus não é humano. E por que eu falo isso? Por Deus não ser humano, Ele não tem como língua materna o português, o inglês, o espanhol ou qualquer outro idioma. O Senhor, Ele não vai ter uma língua como referência ou língua principal para Ele falar com o humano, para Ele falar conosco, para Ele falar com seus filhos. E eu estou falando isso porque a gente às vezes acha que o Senhor não está falando conosco, porque a gente espera do Senhor falar na nossa própria língua. Esperamos que venha uma voz do Senhor e a gente às vezes não entende ou não percebe como Deus tem falado conosco. Algumas pessoas chegam até a dizer, eu não sinto Deus falando comigo, e acontece por esse motivo. Elas esperam como o Senhor possa falar de uma maneira audível, assim como você está me ouvindo nesse momento. Eu sei que quando nós lemos a palavra do Senhor e ao longo da história, algumas vezes algumas pessoas ouviram o Senhor de forma audível, mas nós não podemos limitar e pautar
ouvimos o Senhor falar conosco apenas dessa maneira. Devemos aprender que Deus é, entre aspas, multilíngue, ou seja, é importante começarmos a aprender a linguagem do Espírito Santo, a forma que o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, fala conosco. Jesus disse isso lá em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Todos aqueles que são ovelhas do Senhor, aqueles que reconheceram o Senhor, Cristo Jesus como Senhor e Salvador, como caminho, a verdade e a vida, essas ovelhas, elas conhecem a voz do bom pastor, elas conhecem, a voz do Espírito Santo de Deus, elas sabem quando o Espírito está direcionando. Quando alguém muito próximo entra em contato com você, e eu vou dar um exemplo muito simples, no meu caso, se a minha mãe me ligar, independente de qual seja o telefone, da onde ela esteja me ligando e ela falar comigo, eu vou identificar quem é pelo nosso tempo de convívio, pelos anos que nós temos de intimidade como mãe e filho. E é óbvio que eu vou falar, oi mãe, o que aconteceu? Por que você está me ligando de um número diferente? E isso acontece por nós termos uma identidade. Eu costumo falar que se você conhece alguém e aquela pessoa está vindo andando de uma certa distância, você sabe quem é essa pessoa pela forma dela andar, porque você já tem tanto tempo de relacionamento, de intimidade, que fica mais fácil de observar isso no dia a dia. Vou dar um exemplo em relação à minha vida conjugal. Quando eu saí a primeira vez com a Bruna, eu não olhei para ela e falei assim, nossa, essa voz eu vou ouvir todos os dias. Não, mas à medida que nós fomos nos relacionando, a voz dela começou a ser cada vez mais identificada por mim, pela medida que nós íamos gerando intimidade. A primeira vez a gente saiu para comer alguma coisa e ali eu falei, opa, essa voz aqui e tal, já vou começar a guardar um pouco. Na segunda vez, quando nós batemos papo, eu já falei, opa, já conheço essa voz de algum lugar. Quando ela me ligou, eu já falei, essa voz eu já sei de quem é, deixa eu me lembrar quem é. E a cada vez que a gente ia conversando e nos falando, ficava mais notório e identificava a voz dela. Agora, eu posso chegar para você e dar todas as características possíveis em relação à voz da Bruna. Eu posso falar a altura dela, quantos anos ela tem, eu posso falar se a voz dela é uma voz aguda, se a voz dela é uma voz fina, eu posso dar inúmeras características. Agora, você nunca vai ouvir você não vai conhecer a voz da Bruna enquanto você não ouvir. Ou seja, por mais que eu possa descrever de várias maneiras como é a voz da Bruna, até que você ouça, você não vai reconhecê-la. Da mesma forma é a voz do Senhor. Nós podemos ler todos os tipos de livros possíveis, podemos mergulhar em canções, em estudos, podemos mergulhar em seminários, no que for. Se não pararmos para ouvir a voz do Senhor, não iremos reconhecê-la quando Deus falar conosco. Quanto mais cremos em Deus e nos relacionamos com Ele, mais aprendemos a discernir a sua voz. Não existe outra maneira de conhecer a voz do Senhor a não ser pela interação e experiências com Ele. É assim que nós aprendemos. Ninguém vai te ensinar, essa é a voz de Deus. Só conseguimos te ensinar o que não é a voz de Deus. Isso acontece porque a voz de Deus ela tem um som específico e as ovelhas conhecem a voz do Senhor. E aí nós vamos mergulhar um pouco mais e vamos falar sobre como discernir a voz do Senhor. Lá em 1 João 4:1, lemos assim, amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. A primeira coisa que nós notamos nesse texto é que ele fala assim, amados. O que isso significa? Que ele está falando conosco, com aqueles que conhecem o Senhor. Isso significa também que temos acesso a outros espíritos que não são o Espírito Santo de Deus. Esses espíritos, eles podem conversar conosco. Aliás, quando o diabo se aproxima de você, ele não diz assim, oi, eu sou o diabo, eu estou prestes a te enganar, eu estou prestes a te colocar numa cilada, eu estou prestes a te derrubar, eu estou prestes a te matar ou matar algo na sua vida. Não, muito pelo contrário. Quando o inimigo se aproxima de nós, ele fala conosco de uma maneira que nos gere dúvida, nos gere confusão. O maior erro do cristão é achar que o diabo não pode falar com ele. Infelizmente, existem cristãos que pensam,
Bem, sou cristão, o diabo não tem muita influência sobre mim. Eu concordo que o diabo não deveria ter influência sobre nós. Só que, se ele não pudesse ter nenhuma influência, por que nós teríamos a armadura que o Senhor fala lá em Efésios 6? Eu concordo que o diabo ele não deveria ter esse acesso, ou ele não deveria ter tamanha influência, mas se não pudesse ter efeito sobre mim, eu não precisaria de tal armadura. E Paulo não teria escrito, não deem lugar ao diabo. Ou seja, podemos ser influenciados pelo reino das trevas, mas não queremos nos tornar paranoicos e toda hora ficar pensando, opa, será que isso que eu senti é do Senhor? Será que essa voz que eu ouvi é do maligno? Será que é um anjo do inferno travestido de luz ou qualquer coisa do tipo? Não é para a gente ficar paranoico, mas é para a gente ter ciência. Até porque, como eu acabei de falar, se nós temos um relacionamento com o Senhor, se nós geramos experiências no Senhor, fica mais fácil discernirmos quando é o Senhor falando conosco. Eu falei tudo isso porque, infelizmente, às vezes terminamos com um diabo enorme e um Deus pequeno e temos mais fé na habilidade do diabo em nos enganar do que a habilidade do Senhor em nos direcionar. Infelizmente, muitos de nós damos muito poder, autoridade e legalidade ao diabo e criamos um diabo enorme que não existe, que não deveria ter tamanho poder ou tamanha influência. E colocamos o Senhor como algo pequeno e acreditamos mais no poder do inferno em influenciar ao cristão ou a esse mundo do que o poder do Senhor em nos direcionar em qual caminho nós devemos seguir, em que decisão nós devemos tomar. Você entende que isso deve ter um equilíbrio? Eu estou tentando trazer um pouco desse equilíbrio e dizer, se você acha que o diabo não pode falar com você, bem, ele falou com Jesus. E ele pode falar com você. E tudo que precisamos fazer é estarmos atentos, manter o nosso discernimento ligado, mantê-lo atento para questionar a realidade, questionar algumas experiências, algumas coisas que tivemos, questionarmos algumas direções. Devemos fazer isso. Devemos questionar a realidade quando escutamos uma voz, se é a voz de Deus ou não. E devemos fazer isso porque o diabo sabe que somos filhos de Deus, que somos guiados pela voz de Deus. Então ele dá o seu melhor para tentar imitar a voz de Deus e tentar disfarçar a sua voz para que ele tenha uma imitação mais próxima possível da voz do Senhor. Então ele faz uma imitação muito boa da voz de Deus e o nosso trabalho é discernir. Espera, essa não é a voz do Senhor. Ele não fala comigo dessa maneira. Ele não fala comigo sobre esse assunto. Ele não falaria comigo dessa forma. Todos aqueles que vivem um relacionamento com o Senhor sabem como o Senhor se relaciona com eles. E eu vou dar um exemplo pessoal e particular. Eu sei quando o Senhor me direciona para liberar uma palavra profética sobre a vida de alguém. Eu já tenho uma noção como o Espírito manifesta falando ao meu coração e à minha mente. E eu estou falando isso porque foram anos de caminhada com o Senhor para ter cada vez mais esse feeling, esse discernimento. Eu não preciso de algo cinematográfico, apenas uma direção e um pensamento. Eu já sei o que o Espírito Santo está querendo me dizer. E eu quero falar hoje sobre 4 fontes que o Senhor fala conosco, através dessas 4 fontes. Agora, isso é muito importante. Eu vou falar sobre 4 fontes do mundo espiritual que são da parte de Deus, que são maneiras ou canais do Senhor falar conosco com o propósito de se comunicar. Mas, antes de darmos continuidade, entenda algo muito simples. Isso não é uma lista completa de todas as formas que Deus fala conosco. É apenas uma ideia de que Deus está sempre falando. Inclusive, a Bíblia é chamada de palavras de Deus. Se ela é a palavra de Deus, seria incoerente alguém falar que Deus não fala através da Bíblia. Bom, ela é a palavra de Deus. Então, a primeira fonte que eu quero falar nesse momento é o nosso espírito. Ah, mas como assim o nosso espírito é um canal do Senhor falar conosco? Nós somos corpo, alma e espírito. Somos 3 em 1. Nós somos iguais conforme a semelhança do Senhor.
Então, como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, nós temos corpo, alma e espírito. Quando nascemos de novo, quando reconhecemos Cristo Jesus como Senhor e Salvador, nós descemos às águas, nos batizamos e nos tornamos nova criatura, o nosso espírito ganha uma vida e essa vida é eterna. E nós temos a capacidade de ouvir o mundo espiritual. Lembra-se que você foi criado para ser templo de dois espíritos apenas, o seu espírito e o Espírito Santo de Deus. Você não foi criado para ser templo de espíritos malignos. Você não foi criado para ser templo de principados e potestades. Você foi criado para ser templo do seu Espírito e do Espírito Santo de Deus. Existe o nosso Espírito, o Espírito Santo e os espíritos malignos e os anjos. Os anjos, e isso é uma dimensão do mundo espiritual. Todos são vozes no mundo espiritual que nos alcançam e que precisamos discernir para dizer: que voz é essa? É o meu espírito? É o Espírito Santo? Ou são espíritos malignos? Ou será que são anjos que estão ministrando sobre a minha vida? E por Deus não ser humano, quando nós nos convertemos, passamos a ser habitantes do seu reino, do reino dos céus. Logo, precisamos aprender mais precisamente as línguas dos céus, as línguas de Deus, até porque o Espírito Santo também falará através do nosso espírito. Por isso precisamos tanto dessa intimidade para aprendermos as línguas dos céus. E aí, você pode achar que eu estou falando de línguas estranhas, algo do tipo, não, mas eu vou dar um exemplo muito simples. Eu fui pregar numa das nossas igrejas filhas, aqui no Rio de Janeiro, lá em Petrópolis, e eu ministrei nos 3 cultos, e logo quando acabou o último culto, o Senhor me deu uma palavra profética para o anfitrião da casa que nos recebeu. E logo quando acabou aquele momento, eu chamei e eu falei assim: olha, eu quero conversar contigo depois. E ele falou até brincando: ah, vai falar que você tem uma palavra para mim? Eu falei: é. Aí ele ficou impressionado: como assim? Aí eu falei: olha, logo quando eu cheguei, o Espírito Santo ele me incomodou, mostrando que você passava por um momento de muita tristeza, uma tristeza profunda, uma dor profunda, mas agora você vive um momento de alegria. E esse momento de alegria que você vive não é algo natural, não é algo seu, porque essa alegria vem do Senhor. E Deus derramou essa alegria sobre você para que você possa tornar outras pessoas alegres e para que essas pessoas sejam curadas através da sua alegria. E ele começou a chorar. E eu não entendia. É óbvio que eu não entendia porque eu não sabia o que ele estava passando. Eu só sabia que o Espírito Santo tinha me direcionado. Ah, mas Pastor Braz, como que o Espírito Santo falou com você? Ele falou comigo naquele momento através de pensamento. Eu sabia que aquele pensamento não era meu, porque não tinha como eu saber que ele passou por algo daquilo. Não tinha como eu adivinhar que ele passou por algo daquilo. Era algo que o Espírito Santo estava me direcionando a pensar. E logo quando eu falei com ele, ele começou a chorar, eu vi que fazia sentido. E ele virou para mim e falou assim: pastor, realmente o que o senhor falou veio do Espírito Santo de Deus, porque por muitos anos da minha vida eu sofri com depressão. Eu sofri muito dessa doença e quando eu vim para cá, através da vida do pastor Wallace, o Senhor começou a ministrar no meu coração e no nome de Jesus eu fui curado e hoje eu carrego uma alegria que não é minha, que vem do Senhor e eu tomo posse dessa palavra. Então eu trouxe uma maneira que eu tive entendimento que o Espírito Santo estava falando através do meu espírito e eu trouxe aquela palavra, trouxe aquela bênção, trouxe aquele tesouro sobre a vida do nosso querido irmão. A segunda fonte são visões. Em Atos 2, nos últimos dias, diz que o Senhor iria derramar o seu Espírito sobre toda a carne, sobre seus filhos e filhas. E eles iriam profetizar, e os velhos teriam sonhos, e os jovens teriam visões. Vamos falar primeiro dessas visões, que nós temos 2 tipos de visões que nós conseguimos olhar através da palavra. A primeira é a visão da mente e a segunda é a visão aberta, e eu vou falar um pouco mais sobre essas duas. Quando nós falamos sobre a visão da mente, é bem simples. Você conhece muito bem essa visão, você lida com ela todos os dias. Todo momento você está lidando com a visão da mente. Talvez você chame a visão da mente de imaginação,
O Espírito Santo escreve sobre essa tela em branco que você pensa todos os dias. Se eu disser para você, feche os seus olhos nesse momento. Vamos fazer um exercício aqui, vamos todo mundo fechar o olho. Você vai fechar o olho e nesse momento você vai imaginar um elefante cor-de-rosa. Imagina agora um elefante cor-de-rosa. Eu tenho certeza que se eu pedir para você levantar a mão, vai ter um monte de gente que está assistindo nesse momento que vai levantar a mão que de fato viu um elefante cor-de-rosa. Agora, por mais que você nunca tenha visto de verdade um elefante cor-de-rosa, nós somos capazes de imaginar algo de verdade, algo que nós nunca vimos com os nossos próprios olhos. E o meu ponto é, o Espírito Santo pode desenhar nessa tela, ele pode falar com você através de visão, e essa é uma das maneiras que o Espírito Santo fala, chamamos de visão da mente. Então, em alguns momentos, você pode estar conversando com alguém e na sua mente aparecer aquela imagem, você ter aquele pensamento e você ter aquela visão, mas você está atento sobre todas as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Você não está vendo aquilo de maneira clara, aquilo de maneira materializada, vamos falar assim, mas você está vendo na sua mente, através do seu pensamento, aquela imagem, aquela figura, e o Espírito Santo pode te revelar algo. A segunda é a visão aberta. Essa é a que você vê com os seus próprios olhos. Então você fecha os seus olhos e não tem nada ali na sua frente. Quando você abre, está ali, é bem simples. Eu vou dar um exemplo de uma experiência que eu tive uma vez. Eu estava servindo num dos encontros da nossa igreja, que nós chamamos de Vida Vitoriosa, e eu não lembro se foi de sexta para sábado ou de sábado para domingo. Eu estava dormindo, eu estava numa cama colada na parede e o meu discípulo estava do outro lado do quarto, na cama do outro lado, colada na parede, do outro lado, e tinha como se fosse um corredor no meio dessas duas camas. E antes de dormir eu estava assistindo uma conferência e o Senhor estava ministrando muito sobre a minha vida. Eu estava tendo aquele momento ali de experiência com o Espírito Santo, estava derramando o meu coração diante dele. E eu fui dormir nessa experiência, eu acabei dormindo e cochilando ali nessa experiência que eu estava tendo com o Senhor. E durante a madrugada eu ouvi alguém me chamando, eu acordei, eu falei, ué, quem está me chamando? Quando eu olhei para o lado, eu vi um dos irmãos que estavam servindo na equipe, como se ele tivesse vestido de diabo e com a maquiagem. E quando eu olhei para ele, eu falei assim, ué, será que eu perdi a hora? Será que eu estou atrasado? Será que a equipe já está se reunindo para tomar café ou algo do tipo? E eu comecei a chamar esse irmão pelo nome. Aí eu comecei a chamar, fulano, fulano, e ele não respondia. E ele começou a se desintegrar na minha frente. Ali naquele momento, eu tive uma experiência de visão aberta do mundo espiritual. Só que quando eu vi aquela imagem, que o inimigo havia se materializado ali na minha frente, eu não entrei em desespero, eu não fiquei com medo ou algo do tipo. Eu ajoelhei na cama e eu clamei ao Senhor, eu falei, Senhor, muito obrigado pela experiência que eu tive, porque se o inimigo foi capaz de se materializar para me incomodar e atrapalhar meu sono, é porque eu estou indo na direção certa. Se eu estou incomodando as trevas ao ponto dele se materializar, eu te agradeço porque é o Senhor me usando. E eu fui dormir em paz, eu continuei naquela presença do Senhor. Então, quando nós temos uma visão aberta, nós vemos aquilo se materializar na nossa frente. Eu vou dar outro exemplo de visão aberta. A primeira vez que eu fui ministrar na minha vida, que eu fui contar o meu testemunho, eu não tinha noção de como pregar nem nada. Eu estava ministrando e quando eu olhei para o pessoal que estava sentado, eu vi a moça como se ela tivesse vestida de noiva ali naquele momento e como se tudo tivesse ficado escuro e ela tivesse ajoelhada orando. Eu virei para ela no meio da multidão ali, eu parei a ministração e falei assim, você acorda de madrugada para orar e você tem buscado por essa resposta e tal. Eu comecei a falar com ela ali, o que o Espírito Santo estava direcionando, e ela ficou impactada e tal, e eu também, porque eu não sabia o que estava acontecendo, mas ali foi mais uma experiência que eu tive de visão aberta. Então eu estou dando esses dois exemplos para a gente ter a noção de como o Senhor pode falar conosco. A terceira fonte são os sonhos, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Nem todos os sonhos vêm de Deus. Você poderia repetir comigo agora falando o seguinte, nem todo sonho vem de Deus. Repete aí, nem que seja no seu coração. Nem todo sonho vem de Deus. O sonho é uma maneira curiosa de Deus falar conosco, porque sonhos também são uma forma do nosso espírito humano processar todas as informações que nós recebemos durante o dia.
Se você está perturbado com alguma situação, tem alguma coisa que tem te incomodado, um problema muito grande ou muito forte, a sua alma fica inquieta. E enquanto ela dorme, o seu espírito processa aquilo. Então é muito notório que quando a gente passa momentos assim, a gente tem sonhos pesados, difíceis, alguns pesadelos. Então lembre-se, não é porque você teve um sonho que isso significa que esse sonho é de Deus ou é um sonho espiritual, do maligno ou algo do tipo. Os sonhos são experiências sobrenaturais. Quando você tem um sonho, você está tendo uma experiência espiritual. Agora, quantos nós já tivemos sonhos atormentadores? Esses sonhos não são do Senhor, porque o medo não vem de Deus. Quando nós temos esses sonhos de batalha espiritual, que nós sonhamos com algumas coisas pesadas, esses sonhos não pertencem ao Senhor, porque o Senhor não traz medo sobre os seus filhos. O quarto e último fonte que eu quero falar nesse dia é o transe. O que é isso? Você pode até se questionar por que eu vou falar desse assunto, mas ao longo você vai entender o motivo, a tamanha importância que tem esse tema. A palavra transe vem do grego, que significa fora de si. E aí nós vemos uma passagem onde Pedro ele ficou em transe no telhado. Ele subiu ao telhado para orar e naquele momento que ele estava orando, ele entrou em transe e ele começou a ter uma visão aberta ali naquele momento, é como se ele tivesse desmaiado, e aí ele viu os lençóis descendo com animais impuros dentro desse lençol, e uma voz falava com ele para que ele matasse aqueles animais impuros e comessem, e ele falava que não, porque aqueles animais eram impuros, isso se repetiu por 3 vezes, até que ele despertou daquele momento de transe e 2 enviados de Cornélio estavam lá batendo na porta dele e o Espírito Santo falou que era para ele atender aqueles homens e segui-lo. Eu acho que eu estou falando tudo à luz da palavra. Se eu tiver qualquer erro, me perdoe, mas você pode pesquisar isso em Atos. E aí logo ele vai e segue, e quando ele chega lá na casa de Cornélio, curtidor de couro, ele entende o que o Espírito Santo havia mostrado para ele naquele momento de transe, e ele vai e anuncia aquele povo que ele entendia ser um povo impuro, ele anuncia a palavra e tem um mover de Deus naquela casa que estavam reunidos. A diferença entre transe e uma visão é que literalmente em uma visão, mesmo que ela seja uma experiência de visão aberta, você está alerta em tudo que está ao seu redor, tudo que está ao seu entorno. Em transe você está total e completamente inconsciente em seu entorno. Se é possível dizer, você está fora de si. Você pode literalmente pegar uma pessoa que está em transe, tirar essa pessoa do saguão, da sala, botar essa pessoa no carro e levar essa pessoa para casa, que ela não vai fazer nada, ela vai continuar naquele momento ali de experiência com o Senhor. Eu tenho até um exemplo de um discípulo, que a gente estava tendo uma conferência, o Randy Clark veio ministrar na nossa igreja e teve um momento de impartation que o Senhor derramou do seu espírito, da sua unção, e no meio da oração meu discípulo foi e pum, desmaiou. Falei, amém, é o mover e tal, ele vai despertar. E aí foi passando o tempo, passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, já era quase 1 hora da manhã e ele estava desmaiado. Eu falei, meu Deus, é a primeira vez que eu estou vendo isso, o que eu vou fazer? Aí eu chamei um amigo e falei, cara, a gente precisa levar ele para casa, não posso deixar ele assim, mas eu também não posso deixar ele na casa dele, porque os pais não vão saber como lidar, vão ficar assustados, vão achar que ele fez alguma coisa de errado. Então a gente foi, carregou ele, botamos ele no carro, fomos até a minha casa, o meu amigo me ajudou a subir com ele, a gente colocou ele lá na cama, falei assim, mano, vou precisar da tua ajuda e tal. E aí ele foi, dormiu lá também, e quando eu acordei no dia seguinte, para voltar para a igreja, para trabalhar, eu falei com a minha mãe na época, falei assim, mãe, olha, ele teve essa experiência com Deus e ele está lá tendo ainda esse momento de experiência com Deus e eu não queria despertar ou atrapalhar, então se ele acordar e estiver desnorteado aonde ele está, algo do tipo, você já sabe o que aconteceu. E eu estou falando isso, e eu falei dessa quarta forma por algo muito simples. O diabo, ele não é um inventor, muito menos o criador de alguma coisa. Ele é um copiador, ele é o mestre da falsificação. Provavelmente você já viu alguma cópia barata de um Rolex sendo vendido por R$15, ou 15 euros, ou 15 dólares. E você sabe que é uma porcaria sem valor, é um pedaço de lixo. E eu falo isso porque a cópia
porque a cópia é de algo muito valioso. A gente está falando da cópia de um relógio que às vezes custa 10 mil euros, 100 mil euros. O diabo não pensa em coisas novas, ele copia as coisas que já existem. Quantos conseguem compreender e entender que as coisas que o diabo copia são muito valiosas? Ninguém copia um relógio muito barato. Você não vai ver um relógio de 15 euros sendo copiado e sendo vendido por 10 euros em outro país. Você só vai ver os relógios de 50 mil euros sendo copiados e vendendo por 50 euros, uma bolsa ou algo do tipo. O desafio dessa parte é nós entendermos que nós somos capazes de experimentar coisas poderosas e que coisas poderosas têm acontecido no reino das trevas. Só que isso é uma falsificação do que Deus está fazendo. E falamos, se o diabo usa isso, não devemos usar. Então, se permitirmos todos nós usarmos os relógios baratos e falsificados, o que eu estou querendo dizer? A gente olha às vezes para uma manifestação do reino das trevas e achamos que não podemos viver nada daquilo semelhante na igreja porque o diabo criou aquilo. Amados, se você for olhar, eu assisti um documentário, eu não quero nem falar o nome para você não viver as experiências que eu tive. Um médium brasileiro, ele falava que recebia um dom de Deus de cura e ele recebia entidades e, entre aspas, ele operava cura sobre as pessoas. E quando eu olhei para aquele documentário, eu estava olhando, muitas coisas que nós experimentamos na igreja, que nós experimentamos no Senhor, eles copiam. Eles cantavam louvores. Agora eu não vou mais cantar louvor quando eu estiver adorando o Senhor, porque o reino das trevas está fazendo aquilo e eu vou estar imitando eles? Uma pinóia. Eu não vou deixar de fazer qualquer coisa para o Senhor, porque o reino das trevas está fazendo uma cópia barata. Eu não vou deixar de ter uma experiência com Deus, uma experiência com o Espírito Santo de Deus, porque o reino das trevas faz algo semelhante. Não é porque uma pessoa desmaia endemoniada que eu não posso desmaiar na presença do Senhor. Não é porque uma pessoa está tomada por um espírito maligno que o Espírito Santo não pode vir sobre mim de tal maneira que eu não posso orar por alguém ou falar em línguas ou algo do tipo. O que eu estou querendo dizer é que vivemos uma igreja sem poder porque por muitas vezes não fazemos algo por pensarmos que é do diabo ou que ele pensou nisso, que ele criou tal coisa. Na verdade, ele copiou tudo isso de Deus enquanto morava com Deus, ele via as coisas acontecendo e fez de tudo isso uma cópia barata. Nós precisamos ter discernimento de espíritos. Eu quero terminar nesse tema. Por tudo isso que eu falei, quero terminar nesse último ponto, que é o dom de discernimento de espírito. Discernimento de espírito é uma habilidade de discernir ou diferenciar qual é a fonte de voz que você ouve, qual é o espírito sobre as pessoas, o que motiva uma pessoa, uma sociedade. Quando estamos em oração e fazemos um contato com uma pessoa, quando entramos na sua esfera de influência, chamada metron, o que os incomoda vai nos incomodar. É a voz do Espírito, é uma das formas de discernirmos. Como o Espírito Santo vai falar conosco, do que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo muito simples. Imagina que você está reunido com a sua família de fé, você está reunido com aquele grupo de vida, ou você está reunido com a sua igreja, e aí chega naquele momento que você vai orar por alguém, e quando você vai orar por aquela pessoa, você sente um peso ou uma dor, ou você começa a ter imagem de um pecado, algo que não é uma realidade sobre a sua vida. É o Espírito Santo que está te dando discernimento de um pecado que está enraizado em um anjo caído, em um demônio, algo do tipo, que ele está te revelando para ser quebrado. Vamos supor que o nosso amado pastor André, ele entra no gabinete com alguém, e antes dele fazer o gabinete, ele pega na mão dessa pessoa, desse homem que vai fazer gabinete, ele fecha os olhos e ora com ele antes de saber qualquer coisa e qual é a motivação daquele gabinete. E quando ele está orando, começa a aparecer imagens de pornografia para o pastor André. Não é uma realidade sobre a vida do pastor André, não é algo que ele vive, não é algo que ele está preso. Então ele vai ter discernimento na hora que o Espírito Santo está mostrando para ele algo que aquele homem precisa tratar na vida dele e que está enraizado em um demônio, algo do tipo. E quando ele abre os olhos, ele começa a falar
e ele começa a perceber e entender de onde é a fonte dos problemas que ele tem vivido. E no nome de Jesus, o pastor André vai orar e vai libertar aquele irmão que estava no gabinete, vai quebrar qualquer aliança ou qualquer corrente que havia com o mundo das trevas. Eu estou falando isso porque o Espírito Santo vai dar para o pastor André o discernimento de espíritos para ele declarar o reino dos céus sobre aquela pessoa que está cativa. Muitas pessoas não percebem que tem o dom de discernimento e vivem numa montanha-russa de sentimentos e humor. Eu estou falando isso porque quando nós chegamos num ambiente que ele tem um clima pesado, que você sente um peso, uma opressão, uma tristeza, uma ira sobre aquele lugar, é o teu Espírito Santo, é o teu Espírito que está sendo incomodado pelo Espírito Santo e está dando discernimento sobre aquele ambiente. Ele está te incomodando sobre as trevas que estão reinando sobre aquele lugar. Infelizmente, algumas pessoas passam por essa transição de humor constante e não entendem que elas podem ter o discernimento de espírito e não apenas uma doença da alma ou psicológica, algo do tipo. Eu estou falando isso porque nem todas as doenças são sobrenaturais e nem todas as doenças são naturais. Nós temos que ter essa balança. Nós temos que fazer a nossa parte no âmbito sobrenatural e nós devemos fazer a nossa parte no âmbito natural. Se alguém está enfermo, eu oro. Se a pessoa não melhorou, a gente vai para o hospital, não tem problema nenhum. E mesmo se a pessoa melhorar, não custa nada ir avaliar, ver o que está acontecendo, se é algo crônico, o que é. Mas nós devemos trabalhar nos dois âmbitos, amém? Se você não ouviu o Senhor falar com você nas últimas 48 horas, se isso ocorreu de você não ouvi-lo, não foi porque ele não falou com você, perdão. Provavelmente isso aconteceu porque você ainda não aprendeu as linguagens de Deus. E eu quero orar por você nesse momento para você romper isso. Eu quero orar por você, encerrando essa mensagem, para que no nome de Jesus você possa ter o discernimento do Senhor, conhecer a voz do Senhor, estar atento às maneiras que o Senhor fala com você, porque Ele te ama e Ele tem o melhor para a sua vida. Eu tenho certeza que no Senhor você vai ter experiências incríveis. No Senhor você vai aprender em qual caminho você deve andar. No Senhor você vai aprender qual direção você deve tomar para a sua vida. E o Senhor tem falado com você, o Senhor tem falado ao seu espírito, o Senhor tem te dado discernimento. E eu quero clamar para que você possa romper no nome de Jesus e ter cada vez mais experiências com esse Deus maravilhoso. Para que você, no nome de Jesus, possa experimentar quão bom, perfeito e agradável é a vontade do Senhor, como Ele nos ama e como Ele tem preparado coisas incríveis para a nossa vida. Vamos clamar ao Senhor nesse momento. Pai, eu quero te pedir no nome de Jesus, para que você venha tocar em cada coração, ó Senhor, para que, Pai, no nome de Jesus, o Senhor possa abrir os olhos espirituais, abrir os ouvidos, abrir a mente, para que eles venham ter discernimento, Senhor, da Tua voz, para que eles venham gerar um relacionamento com o Senhor e aprender a discernir o que o Senhor tem falado com eles, para que eles venham entender o quanto eles são amados pelo Senhor, para que eles venham viver algo novo no Senhor. Pai, no nome de Jesus, que eles venham entender que se não se arrependerem, eles não vão conseguir viver a plenitude do Teu reino, eles não vão conseguir ter acesso ao Senhor. Pai, que eles venham ser transformados pela Tua mão poderosa, que eles venham viver o novo que o Senhor tem preparado para eles. É isso que eu quero orar e declarar sobre cada um nesse momento, sobre cada família e cada lar representado, no nome santo e poderoso de Cristo Jesus. Amém? Antes da gente encerrar, a gente vai para um momento muito especial. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, nós iremos ler, iremos falar sobre o que está sendo citado nessa passagem, que é a ceia do Senhor. Então, se você quiser agora pegar o seu pão, o seu pedaço de biscoito, o seu cálice com suco de uva, com refrigerante, com água, o que for, algo que possa simbolizar esse momento, fique à vontade. Enquanto isso, eu vou estar lendo na versão NVI, a palavra de Deus diz assim a partir do versículo 23, 1 Coríntios 11, 23. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês,
que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que Ele venha. Pelo preço que foi pago pela nossa vida, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que morreu pelos nossos pecados, eu peço para que você, junto comigo, coma do pão, no nome de Jesus. Nesse momento, eu quero te pedir para que você faça um ato profético. Se você está vivendo por um momento difícil na sua vida, está preso, aprisionado, com uma experiência, você não consegue se libertar, seja de uma dependência química, uma dependência emocional, seja uma dependência de algum pecado, faça algo profético nesse momento. Se você está passando por um momento de enfermidade, de dor, ore ao Senhor, fala assim: Pai, no nome de Jesus, quando eu beber desse cálice, eu vou ser curado. No nome de Jesus, quando eu tomar posse, Pai, da Tua palavra, agora, bebendo esse cálice, eu vou ser liberto, eu vou experimentar um novo que o Senhor tem para mim. Então, como um ato profético, pautado naquilo que você declarou no Senhor nesse momento, eu te convido a beber do cálice e experimentar o novo de Deus, no nome de Jesus. Antes da gente ir para o momento final de louvor, eu quero fazer a última oração, liberando as bênçãos do Senhor sobre a sua vida e a sua família. Que as consolações do Espírito Santo, o amor de Deus Pai e a paz que excede o entendimento de Cristo Jesus venha sobre cada família representada, sobre cada lar. Que as bênçãos do Senhor possam alcançar a cada um de vocês. Que vocês venham ter uma semana abençoada. E que no nome de Jesus, no culto de inauguração, você possa levar um visitante e que todos venham ser impactados pela palavra do Senhor. Que Deus abençoe. Uma boa semana a todos, no nome de Jesus. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio para salvar, Ele me salvou. Te adoramos, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio para salvar.